Olá, eu sou o João das Plantas e o vídeo de hoje é sobre a palmeira licuala, essa planta que embeleza e enriquece diversos ambientes. É uma planta perfeita para ambientes internos em geral, tanto que ela é muito cultivada em salas, em escritórios, em espaços empresariais em geral. É uma planta que se adapta muito bem à meia sombra. Eu estou cultivando ela atualmente dentro do meu quarto e eu vou te mostrar como que funciona isso por aqui, mas ela também pode se adaptar a um local mais ensolarado, inclusive a sol pleno, desde que você vá adaptando e rustificando essa planta aos poucos para o ambiente que você quer que ela fique. Então, se você quer conhecer um pouco mais sobre as principais características e como cultivar essa planta aqui, fica comigo até o final desse vídeo. Se você é nova ou novo aqui no canal e ainda não é inscrito ou inscrito, se inscreva para você sempre receber as notificações dos novos vídeos que eu lançar aqui no canal para você. Se você gostar do conteúdo também, me conta o que você achou. Não esqueça de curtir o vídeo e de compartilhar com aquela pessoa que você sabe que gosta de palmeiras e que iria adorar conhecer um pouco mais sobre a palmeira licuala. Existem aproximadamente 6 tipos de palmeira leque ou licuala catalogadas atualmente e elas possuem algumas variações e diferenças entre si, principalmente nas folhas. Essa aqui é uma planta pertencente à família das Arecaceae, que inclui outras palmeiras como a chamedória, a palmeira areca-bambu e a palmeira imperial. Inclusive a palmeira chamedória é muito utilizada em ambientes internos também, e eu já fiz um vídeo aqui no canal com as principais características dessa planta. Se você ainda não conhece o vídeo sobre a palmeira chamedória, vou deixar ele para você na tela final para você assistir caso queira. E essa planta aqui também é originária de regiões com clima tropical e subtropical. Então ela ama calor, muita umidade e ela não tolera muito vento, até porque tem essas folhas aqui em formato de leque que eu já vou te apresentar em detalhes. A palmeira licuala fica em frente à janela do meu quarto, junto com as minhas outras plantas que precisam de um local mais ensolarado, porque aqui entra o sol da tarde e ele incide sobre essas plantas aqui, por exemplo. Ó. Essa é uma planta que precisa ficar em um local bem iluminado. E as principais características da palmeira licuala, uma das características mais chamativas dela, são essas folhas em formato de leque, gente. Elas têm uma beleza singular, um charme e muita elegância. Uma planta como essa já se destaca em um ambiente, então às vezes você coloca uma planta dessa no canto da sua sala, já fica perfeito, né? Porque a planta já compõe o ambiente e já traz aquele verde maravilhoso. Essa é uma planta que eu já queria ter há muitos anos atrás e que só agora eu consegui tê-la. Mas está valendo muito a pena e ela está ficando aqui nesse local. Eu coloquei ela nesse vaso aqui de polietileno como um cachepô, só para fazer um detalhe, né? Como ela está dentro do quarto. E essa é uma planta que tem um porte pequeno. Ela dificilmente vai passar de 3 metros de altura, então é uma planta que fica menor. E por isso também ela é perfeita para permanecer dentro de casa. Ela não passa de 3 metros e geralmente ela demora muitos anos para adquirir uma certa altura. Um fato sobre essa planta é que ela também tem os pecíolos fortes, que são esses cabinhos aqui que levam as folhas. Eles são compridos, mas eles têm espinhos, gente. Olha que eu vou aproximar para te mostrar, ó. Eles têm espinhos, tá vendo, ó? Inclusive muito pontudinhos, por sinal, tá? Então, essa é uma particularidade dessa planta que nem eu sabia quando eu antes de comprar. E que só depois que eu comprei, eu observei que tinha realmente esses espinhos. E eles são bem pontudinhos mesmo, então tem que tomar cuidado, tá? Mas como também, geralmente, a gente não vai ficar pegando na planta, né? Não tem muito perigo. E as folhas dela são esse espetáculo, né? São essas folhas grandes, redondas, triangulares, né? Com esse verde brilhante, essa cor linda. Elas também são coriáceas e são plissadas. Elas têm elas são meio sanfonadas, tá vendo, ó? Como se fosse uma sanfoninha, além de ter as margens dentadas, ó, e recortadas, como se fosse vários pontinhos também, tá vendo, ó? É uma característica bem interessante e como existem algumas variedades, umas 6 variedades de palmeira licuala, algumas delas terão diferenças de folha, tá?
Essa aqui é a Licuala grandis, por exemplo. A palmeira leca é uma planta de crescimento bem lento, ela demora muitos anos para adquirir uma certa altura e ela é muito ornamental, ela tem uma beleza que se destaca e até por isso é uma planta muito cultivada em vasos, em ambientes internos em geral. Por isso também é uma planta que tem um valor um pouco mais elevado, porque ela cresce bem devagar e ela também pode ser cultivada no jardim, plantada no chão direto, no solo, mas aí é importante que você garanta para essa planta um local que você consiga molhar ela com muita frequência para garantir umidade. Então essa que é uma planta que sim pode se adaptar ao sol pleno, inclusive, mas você precisa garantir muita umidade para essa planta e tentar proteger as folhas nesse período de rustificação e de adaptação da planta ao sol direto para que ela não queime todas as folhas. Então é normal ela ter uma queimadura ou outra nesse processo de transição para o sol pleno, talvez, né? Mas aí é importante que você vá tentando colocar aos pouquinhos, vai colocando vaso todos os dias e ampliando a quantidade de sol que ele vai recebendo, a quantidade de horas de sol que a planta vai recebendo no local que você deseja plantar ou deixar a sua planta, para ela ir se acostumando aos poucos e para que as novas folhas, principalmente, cresçam e nasçam, né, e surjam já acostumadas a esse ambiente mais ensolarado, mas garante as regas abundantes para que a sua planta não sinta e não sofra, tá? Porque é uma planta tropical que gosta de calor, mas que precisa de regas muito frequentes e constantes. Essa é uma planta muito interessante e ela fica bonita de vários jeitos. Você pode no jardim, por exemplo, plantar uma sozinha, ou você pode fazer uma composição com 3 em tamanhos diferentes, fica muito interessante, ou em vasos. É uma planta que se destaca, ela já tem uma beleza, né? Uma imponência. Olha essas folhas, né, gente? É muito bonito. Então, é uma planta muito versátil e que exige pouca manutenção. É uma planta que não exige manutenção, ela não precisa de muitos cuidados, só precisa de atenção com as regas frequentes, né? Porque ela gosta de umidade, mas a manutenção que exige para essa planta é a retirada das folhas mais velhas que vão começando a secar ou podem ficar mais amareladas. Então é uma planta simples de cuidar também. E sobre os cuidados básicos, essa aqui é uma planta que vai se adaptar então à meia sombra, à luz filtrada, a um local bem iluminado, ainda que sem exposição ao sol direto, mas ela também pode se adaptar a um meio-dia de sol ou ao sol pleno, desde que você vá, como eu disse, rustificando e adaptando aos poucos. E essa é uma planta que gosta de muita umidade, aqui no meu caso, que ela está dentro de casa, no meu quarto, recebendo o sol da tarde. Eu estou molhando 2 vezes por semana e tem funcionado muito bem, mas observa e vai regando a planta de acordo com o vaso que ela está, com o substrato que você utiliza por aí e também com o clima da sua região, porque se faz mais calor, você provavelmente vai precisar molhar mais vezes por semana. O substrato para essa planta aqui, o substrato mais adequado para ela é um substrato à base de terra vegetal, rico em matéria orgânica. E aí o que eu fiz aqui com essa planta, que eu comprei ela plantada em terra vermelha, mas aí como eu cultivo plantas dentro de casa, o que eu fiz aqui foi retirar toda a terra vermelha da planta, e aí eu fui retirando ali o máximo que dava com o torrão, e quando vai chegando mais no miolo, onde tem mais raízes concentradas da planta, eu levei na torneira, no tanque, e aí eu fui molhando, porque molhado o substrato vai virando uma laminha, principalmente quando a terra vermelha que é mais dura, ela se compacta, ela vira um bloco, principalmente quando está seca. Embaixo da torneira ela vai molhando e vai se desfazendo, o substrato vai caindo e aí fica mais fácil para limpar todas as raízes e retirar toda essa terra vermelha. Após isso, eu replantei a planta com substrato rico em matéria orgânica, bem soltinho e bem drenável, e aí a planta não sentiu, ela permaneceu intacta e aí funcionou muito bem, dá super certo, mas toma cuidado ao fazer isso, não corta as raízes da sua planta, a gente só vai tirar toda essa terra vermelha e colocar uma nova terra, de preferência até fornecendo talvez um vaso um pouco maior para a planta, mas se você ver que as raízes estão ali cabendo e suficientes para o mesmo vaso, para o mesmo tamanho de vaso, você pode manter até no mesmo vaso, tá? Então toma cuidado, só faz isso, mas não corta as raízes da planta, porque todas as raízes são importantes. E se fizer isso, faça na primavera ou no verão, porque aí a planta está com o metabolismo mais ativo e ela vai responder melhor a isso. Ela vai reagir melhor a isso e não vai correr o risco de morrer, tá?
Outra coisa importante para essa planta aqui com alguma frequência é a adubação. Como ela tem um crescimento lento, principalmente cultivada dentro de casa, é importante adubar com adubo que forneça nutrição adequada para a planta, para ela continuar com um crescimento favorável. Então você pode usar o adubo que você já tem, que já usa nas outras plantas, ou um NPK 10-10-10 ou 15-15-15, que vai contribuir para o crescimento das folhagens dessa planta. Saiba que essa planta aqui também, essa palmeira, pode gerar inflorescência, mas isso acontece normalmente quando a planta está maior, tá? Aí você vai ter, né, todo esse charme dessa planta também. Se você está cultivando essa planta em região litorânea, saiba que se essa planta receber muito vento, muita corrente de vento, talvez então, se elas estiverem sacadas em varandas ou em locais assim que ventam muito, isso pode danificar a sua palmeira licuala, tá? Porque ela tem folhas nesse formato de leque que elas podem rasgar com facilidade se o vento ficar batendo nas folhas e até mesmo desidratar a planta. Então, às vezes, ela pode começar a ressecar toda essa superfície aqui, essas pontas, né? Essas bordas das folhas. Então, o vento não é muito amigo dessa planta. E ela também não tolera geada, já que é uma planta originária de climas tropicais. E essa é uma planta que também dá para reproduzir, né, por mudas, por brotinhos que podem surgir ali, que isso é muito difícil, mas também por sementes, tá? Que também é difícil e as sementes têm um crescimento extremamente lento, assim como essa planta. Por isso que eu te disse que ela é comercializada com um valor um pouco mais elevado. E essas foram as principais características da palmeira licuala ou palmeira leque, essa planta linda, muito ornamental, que eu já queria ter há muito tempo e que só agora eu consegui realizar esse desejo. E espero que você tenha gostado desse conteúdo de hoje. Se você gostou, me conta aqui nos comentários o que você achou. Se você gostou do conteúdo, também curta o vídeo, compartilha com aquela pessoa que quer conhecer um pouco mais sobre essa palmeira aqui. Um abraço para você e até o próximo vídeo.